Amados, que eu tenho do Senhor Jesus para trabalhar com a igreja aqui nessa noite, amém? Sempre que a gente, obviamente, recebe do Senhor a palavra, a mensagem, a gente tenta entender do Senhor todo o contexto no qual isso deve ser pregado, deve ser dirigido, porque eu não creio numa contação de histórias, eu não creio num desenvolvimento intelectual quando se traz uma mensagem, mas sim em que se busque, em que haja certeza, amém, da parte de quem traz a mensagem principalmente, de que de fato é o que Deus quer falar e quer transmitir, mediante a sua vontade, daquilo que Ele enxerga em cada um de nós. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer aos irmãos, toda vez que a mensagem é trazida da parte de Deus, ela não é para quem está lá fora, ela não é para quem está ausente, amém? É para quem está ouvindo nessa noite, seja presencialmente, seja pela internet. Então vai ser para você e vai ser para mim também, amém? É assim que nós entendemos, porque se houvessem justos aqui nessa noite, pessoas dignas de Deus, né? Nós não estaríamos aqui, você pode ter certeza, Ele não teria enviado o Filho. Então nós necessitamos de que Ele nos trate, de que Ele nos revele, para que não sejamos levados por ventos de convencimento, por padrões humanos, amém? Que tem muito a ver com o texto que nós lemos aqui originalmente. Então o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, especificamente como objetivo principal? A necessidade da incorporação das virtudes de Cristo na vida de um homem, que é nesse texto o que nós identificamos como ausência, né? E a contrapartida disso, que é o que nós identificamos na conversa do nosso Senhor, né, com estes fariseus e saduceus, exatamente a autossuficiência ou autoconfiança de alguém que se acha digno ou acha que pode viver uma vida independente, separada de Deus e ainda assim ser aprovado por Ele. Amém? Então dentro disso eu vou tentar buscar aqui com os irmãos, entender o contexto histórico de Israel para explicar, né, como esse povo esperava, tinha expectativa da vinda do Salvador, e isso não vai se designar, ou se ter a conjuntura de um padrão somente histórico, mas também o mesmo comportamento, o mesmo sentimento que nós vemos nos homens nos dias atuais. Quando nós falamos dos judeus, falamos do povo de Israel, nós não falamos de pessoas que têm um caráter, uma formação diferente da nossa. A diferença do judeu para nós é que eles tiveram antes de nós experiências com Deus. Foi o povo escolhido por Deus, lá atrás, por uma aliança com Abraão, para que através desse povo, uma nação piedosa, Deus pudesse trazer o Salvador através deles. Mas não havia o sentimento no coração desse povo, enquanto nação, enquanto povo separado, enquanto linhagem, nenhum aspecto diferente do que tem em mim e você. Eles existem até o dia de hoje, que você vê no comportamento deles, não é diferente do nosso. Ou seja, nós falamos de um homem natural, que é igual em qualquer local do planeta, independentemente da classe social, de qualquer aspecto humano, o comportamento dele com Deus é o mesmo, o homem natural, e aquele que é transformado, é convertido por Cristo, que a partir de Cristo ele recebe uma nova vida e passa a viver na expectativa de Deus, aquilo que Deus pede para que ele corresponda, para que ele viva, para que ele trabalhe, para que o propósito maior, que é alcançar a salvação, possa ser atingido. Amém? Então, para deixar claro para os irmãos, não vou trazer aspectos históricos de Israel para falar que o erro estava lá, mas para você refletir e entender ao final dessa pregação todos os elementos, sentimentos e características que estavam sobre este povo, que você pode estar enxergando nos dias atuais, principalmente em quem está dentro da igreja. Amém? Só para deixar bem claro para os irmãos. Se nós formos buscar aí no contexto histórico de Israel, né, na busca pelo Messias ou pelo Salvador, havia sim a revelação de Deus desde o princípio que Deus enviaria o Salvador. Eu vou entrar nesse aspecto também com os irmãos. Mas a expectativa de Israel, quando se falava de Salvador, eles tinham todo um histórico de entender ou de conceber o Salvador no aspecto humano como um líder que, uma vez vencendo uma guerra, uma batalha, e livrasse aquele povo de qualquer tipo de opressão ou de estar subjugado a outros reinos, a outras nações, isso para eles se constituía num Salvador. Então eles olhavam dessa maneira. Mesmo se você for buscar em Moisés, se você for buscar na época de reis, nos juízes, esse povo não conseguia enxergar que quem estava por trás do livramento, da ação, do sobrenatural, quem de fato guardava aquele povo e agia no meio deles, era Deus. Com autoridade, com poder, com graça, com misericórdia, agindo também conforme a resposta desse povo. Porque mesmo eles, quando estavam em pecado, quando estavam
em rebeldia com Deus, Deus não podia agir no meio deles, porque Deus não pode negar a si mesmo, na sua natureza, na sua verdade, na sua justiça. Mas esse povo encarava dessa maneira, esperava um Salvador que viesse até eles. No momento em que eles começaram, ao longo da história deles, no desenvolver da história, desde Abraão até o período de Roma, em que Jesus se manifesta, que é o ponto final que nós vamos entrar aqui na pregação, nesse contexto histórico, trazendo até esse momento, esse povo teve uma evolução, e nessa evolução que ele teve como ser humano, como homem natural lá fora, ele sempre esperava que Deus estivesse à frente para tornar esse povo um povo superior, uma nação que do ponto de vista militar, econômico e social, fosse superior às demais nações. Ou seja, um Deus que trabalha em favor deles, subjugado a eles, que cumprisse os objetivos, os desejos que estavam no coração daquele povo. Deus jamais se revelou a esse povo dessa maneira. Mesmo quando Deus diz a eles que vai preparar uma terra para que eles habitem, e vai dar aquela terra em conquista a eles, tirando de outras nações pagãs, o intuito de Deus não era dar primeiramente a necessidade humana, não era cumprir ou dar àquele povo o sentimento de alguém que devesse se sentir superior, melhor que os demais, mas sim queria cumprir uma promessa para que no meio desse povo ele pudesse estabelecer as suas leis, os seus mandamentos, e ensinar esse povo como Deus gostaria de ser adorado, gostaria de ser servido. Já preparando esse povo para a vinda do Filho, que seria aquele que se manifestaria de forma perfeita. Porque Deus já não podia achar, encontrar no meio daquele povo justiça suficiente para que eles pudessem se representar de forma autônoma ou individual diante de Deus. O pecado já existia desde a queda, e nós entendemos que tudo aquilo que acontece a partir da queda do homem é uma história completamente separada e apartada de Deus. Tudo que o homem faz, tudo que ele realiza, tudo que ele pratica, por mais que pareça ser uma obra de inteligência, de intelectualidade, de grandeza, em termos de ciência, em termos de conhecimento, em termos de feitos, para Deus não é o que ele busca no homem. E ele deixou isso claro lá no princípio, quando expulsou o homem do jardim e não permitiu mais que ele vivesse na sua presença. Porque a lei é o mandamento maior de Deus, e os seus princípios são baseados em amor, em justiça e em verdade. E quando o pecado entra, quando entra a desobediência, quando entra a separação do homem com Deus, esse princípio é quebrado. E Deus não pode habitar no meio de um povo dessa maneira. Então era necessário desde esse primeiro momento uma restauração, uma reconstrução do padrão humano, para que o padrão humano pudesse novamente voltar a se reconciliar, se restabelecer na presença de Deus. E o homem por si só não poderia fazer isso. Então se você for lá no princípio, quando Deus faz a promessa da vinda do Messias, na queda, e é importante você entender isso, nós não tínhamos ali Abraão, nós não tínhamos ali Noé, nós não tínhamos Davi, nós não tínhamos nenhum líder que depois passou a fazer parte da história de Israel. Mas tínhamos somente um Deus, que pela sua própria vontade, pelo seu amor supremo, por um ato de graça e de misericórdia, ele já faz uma promessa na queda para o homem. Então veja que não tinha ninguém aliançado com ele para que essa promessa fosse feita. Ele fez porque ele quis, ele fez porque ele é misericordioso, ele fez porque ele ama, ele fez porque ele de fato quer que o homem seja restaurado por ele. Ele não quer destruir, ele não quer matar, ele não quer exterminar os homens desse mundo. Mas ele quer que o homem seja reconciliável com ele. Então esse é o aspecto principal. Depois vem Noé, depois vem Abraão. Então quando você olha, já nesse primeiro momento, para o sentimento dos fariseus e saduceus que debatiam e discutiam com Cristo, pedindo a ele sinais, tentando testá-lo e provar a sua divindade, colocando diante dele aspectos religiosos, era o sentimento de um povo que vivia exatamente sobre esse sentimento, de que Abraão era o seu pai, de que aquilo que Deus fez lá no passado, Deus não poderia mais deixar de cumprir, não no sentido da fidelidade de Deus, mas no sentido de que uma vez que ele se revelou e se manifestou a Abraão, e fez com ele uma aliança, Deus deveria cumprir, até o final, mas cumprindo de forma unilateral, ou seja, não importando o que o homem fez, não importando se o homem está ou não ligado a ele por intermédio da fé,
Não importando se há arrependimento, se há submissão, se há o sentimento de culpa, ou seja, todos os sentimentos que nós sabemos que são os sentimentos pelos quais Deus opera na vida de um homem. Se eu não sinto culpa, se eu não sinto miséria, se eu não sinto a necessidade em que Deus me favoreça, eu não tenho nem condições de entrar na presença dele. O fato de eu não conseguir me representar é um segundo plano, mas esse sentimento eu tenho que ter. Quando eu ouço a palavra, quando eu ouço o evangelho, quando eu ouço falar desse Deus. Eu tenho que olhar para o espelho, não o espelho natural, mas o espelho da fé, e saber contemplar naquela visão quem de fato eu sou. Uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de adoração, de se justificar, de chegar perante esse Deus e requerer nada da parte dele. É necessário um ato sobrenatural, um favor, uma graça, uma misericórdia manifesta por alguém ou da parte de alguém que é superior a mim e tem condições de fazer isso. E não existia isso no coração destes homens, e isso era um aspecto totalmente cultural, que estava bastante profundo, bem enraizado no sentimento e no coração do povo judeu. Eles trouxeram isso ao longo da história. Você pode até dizer para mim, presbítero, mas tiveram os profetas, tiveram os homens de Deus, mas foram pouquíssimos, amados. Poucos puderam ser salvos por intermédio da lei. Porque para ser salvo pela lei, ele não cumpria a regra, mas primeiro ele apresentava a fé. Porque para obedecer a lei, o mandamento de Deus, o homem precisa primeiro crer que antes dele obedecer, ele tem que ter a certeza de que Deus vai ser fiel e justo para cumprir a sua fidelidade e honrar aquele que vai obedecer, aquele que vai permanecer fiel a ele. Então mesmo estes que estavam lá na antiga aliança, apresentaram os componentes que nós entendemos como fé. Como fala em Hebreus 11, eu não vou ler nessa noite porque não é o papel, mas deixo a referência para os irmãos. Em Hebreus 11, do 1 até o versículo 8, os irmãos vão encontrar o texto que fala exatamente isso. Fala da fé que estava sobre Noé, a fé que estava sobre Abel, a fé que estava sobre Abraão, e todas as figuras do Antigo Testamento. Então a fé, ela não foi manifesta quando Jesus veio. Ela foi consumada, vivida na sua plenitude de forma perfeita por Cristo. E a partir daí ele se torna o autor e consumador dessa fé. Mas fé sempre foi o sentimento ou as virtudes, ou a virtude que Deus buscou em todos os homens dessa terra. Então, voltando novamente para a questão do povo judeu, do povo de Israel, como eu dizia para os irmãos, havia então no meio desse povo um sentimento, um entendimento de que as conquistas, os feitos que eles tinham conseguido alcançar, mesmo com a intervenção ou com a atuação de Deus, de que isso os fazia merecedores do favor e da misericórdia de Deus. Então existia uma ausência de fé, existia uma ausência de submissão, uma ausência de culpa, e para nós traduzirmos isso em sentimentos mais concretos, tinha ali soberba e rebeldia. É o cenário que estava sobre esse povo. Ou seja, colocando Deus como uma parte da vida e não como um todo. Então chegou um momento em que, pelo fato deles não conseguirem contemplar Deus da forma verdadeira, e mesmo sofrendo, mesmo estando em cativeiro diante de nações, mesmo perdendo guerras e batalhas, mesmo vendo Deus tirar a mão desse povo e permitir que as nações pagãs, que os inimigos desse povo viessem sobre eles, e tirassem deles os despojos, e de fato trouxessem até sangue sobre muitos dos judeus, dos israelitas, ainda assim esse povo permanecia duro de coração. E tudo aquilo que Deus estabeleceu para eles, ao invés de ser um culto vivo, racional, como a palavra de Deus nos determina, ou seja, buscando a presença de Deus, buscando entender e incorporar as suas virtudes e a sua vontade, o culto a Deus para esse povo se consistiu a partir daí num aspecto meramente religioso, a ponto dos profetas estarem no meio desse povo e por diversas vezes exortá-los, repreendê-los, de que se derramavam ali muito sangue de inocentes, de animais, mas eram atos contínuos que não cessavam, porque o pecado desse povo também não cessava. Então se colocava ali todo o esforço no ritual, na liturgia, porém o sentimento, o coração, a alma desse povo estava completamente afastado de Deus. Então esse era o mal que estava sobre Israel desde o princípio. Amém? E aí quando nós entendemos a vinda do Messias, como eu falava um pouco disso para os irmãos, que vem como cumprimento de uma promessa,
feita por Deus na queda, por sua vontade, como eu falei aqui para os irmãos. Ou seja, não havia um homem ali justo diante de Deus que requeresse a Deus: Senhor, eu preciso de um justo para me representar. Não tinha. A queda acabou de acontecer. E Deus poderia muito bem, da sua parte, sendo justo, porque seria justo fazer isso até aos nossos olhos, em que Ele viesse e destruísse e eliminasse a raça humana de uma vez. Mas Deus faz o oposto disso. Ele separa o homem e fala: agora você vai ver apartado de mim, mas eu vou trazer um que vai ser o exemplo do homem perfeito, mas não vai ter natureza humana, vai provir de mim. Eu vou prover esse Salvador, esse restaurador, esse que vai substituir o homem e dar a mim a justiça que eu mereço para pagar a injustiça que toda a humanidade praticou. Então Jesus vem exatamente debaixo dessas condições, debaixo dessa aliança lá no começo. Como eu disse para os irmãos, depois vem os patriarcas, depois vem Noé, amém? Como eu disse para os irmãos, também vieram porque tiveram fé naquilo que Deus pediu, mas um aspecto extremamente importante, até pensando em Abraão, que é o que trazia a esse povo sempre a referência de que Deus estava no meio deles. Antes que Abraão pensasse a servir a Deus, Deus se manifestou e revelou a ele. Que é outro fato histórico que nós podemos comprovar, testificar o comportamento de Deus imutável em toda a história da humanidade. Ou seja, se Ele não se revelar, se Ele não se manifestar, o homem não sabe como adorá-lo e não consegue adorá-lo. Então Ele se manifestou primeiro diante de Abraão. Então qualquer sentimento que você coloque sobre um homem nessa terra, seja um sentimento como o do judeu, de Abraão, ou nos dias atuais, sobre a figura de um pastor, do líder de uma igreja, de uma pessoa que você observa, na qual ela até pode ter atributos humanos, pode ter qualificações humanas, isso nós podemos até admitir. Mas qualidade suficiente para adorar, para prestar culto a Deus, nós não temos. Nós precisamos de um perfeito e precisamos que Deus se revele e se manifeste. Para nós, existe um Deus que primeiro se manifestou e depois envia o Filho para confirmar e testificar acerca de quem é o Pai, de como Ele quer ser adorado e também provar em atos concretos, não só em palavra, quem Ele é, para que Ele veio, qual é a sua natureza e aquilo que nós precisamos para que Ele habite dentro de nós. Então essas são as etapas, essas são as características que Deus espera ver no coração de todos os homens. Isso não muda entre antiga e nova aliança. O que muda é Deus facilitando, Deus derramando sobre nós um amor sobrenatural, ao qual nós não merecemos, para tornar possível aquilo que era impossível na antiga aliança. Para mim seria impossível, para você seria impossível. E se o homem pensa até hoje em viver debaixo da lei, se justificando a si mesmo, já sabemos que é impossível, porque uma vez tendo sido marcados pelo pecado, e a consequência que todos nós trazemos a partir da queda, se torna impossível diante de Deus. Não podemos, não conseguimos e não temos o mérito disso. Se não há mérito e Deus não recebe esse sacrifício, essa oferta, não há o que se falar em que Ele venha recompensar, galardoar e salvar o homem de uma condenação iminente. Então falamos do parecer dele, não do nosso.